Para de olhar pro seu umbigo, vamos! Então, às vezes, o trabalho de mentoria, eu não sou fofa, não. Eu falo as coisas que eu tenho que falar. Eu atendo muito o diretor. O diretor não vem falar comigo porque ele sabe menos do que eu. Muitas vezes ele sabe muito mais do que eu, né? Ele é diretor de uma grande empresa. Mas ele tá ali dentro de um poço de problemas que ele tá cego. Falava que não adianta você contratar gente inteligente se você vai limitar as pessoas, né? Então, você não quer olhar para trás e falar, poxa... Eu tive uma participação especial aqui no meu quadrado, né? Não precisa mudar o mundo, não precisa ser da NASA, do Médicos Sem Fronteiras, mas aqui no seu quadrado, na sua casa, na sua sociedade, no seu bairro, será que você não quer deixar nada nesse mundo? Bom, estamos de novo no RH Debate Podcast. A nossa convidada de hoje é Raquel Paiva. E o assunto explorado será como as mentorias para líderes podem ser a chave para superar os desafios emocionais e desempenho enfrentados pelos líderes na camada executiva, especialmente em um cenário de transformações contínuas e crescente pressão. Léo, apresenta a nossa convidada, por favor. Bom dia, amigos. Tudo bem? Mais uma vez aqui o RH Debate Podcast e mantendo a nossa métrica atual de trazer um dinossauro e trazer um talento novo. A Raquel foi um dos primeiros garimpos de LinkedIn que eu fiz no início do RH Debate Podcast. Tivemos alguns acidentes de percurso no meio desse caminho, viagem, um problema de saúde, um problema de agenda, e finalmente a gente conseguiu trazer a Raquel aqui com a gente. E a Raquel, a primeira coisa que me abriu assim, os olhos para conhecer melhor aquela pessoa no LinkedIn é o nome da consultoria dela, que ela vai falar para vocês. Ela tem uma trajetória de mais de 5 anos nessa consultoria. Antes ela passou por empresa muito especial como a Sul América, tem uma bela história dentro de recursos humanos, é um high talent, com certeza, trabalha muito desenvolvendo liderança, coaching de carreira, mentoria de líderes, recolocação profissional, faz palestras, e vamos deixá-la se apresentar um pouquinho mais. Raquel, que bom ter você aqui. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, o prazer é meu. Desculpa aí pelos contratempos. Estou bastante feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, como o Léo falou, eu tenho 20 anos de trajetória aí de mundo corporativo, mas em 2020 eu fundei a minha empresa, que é a High Talent Gang, né? Por que esse nome? Porque eu convidei, no início da empresa, mulheres muito especiais para trabalharem comigo, né? Pessoas que eu admiro. Então, eu chamei da minha gangue, né? E uma gangue só de mulheres. Eu tinha esse sonho de fazer algo sobre empoderamento feminino, sobre ajudar as mulheres a se posicionarem no mercado, a crescerem em suas carreiras. Então, a empresa, ainda hoje, ela é constituída só de mulheres. Nenhum preconceito contra os homens. Mas a RH tem muita mulher também, né? Tem algum preconceito aí nessa Tem formação. nada. Na verdade, eu queria empoderar as mulheres. Eu acho que tem muitas mulheres no mundo que são aquelas que sustentam a sua casa, né? E precisam, às vezes, muito desse empurrãozinho de abrir um cenário positivo de crescimento no mercado. E também porque realmente a RH tem bastante mulheres, né? Tem mais mulheres do que homens. Sim. Então, até fica mais fácil, assim. Então, estou no mercado desde 2020 com a minha consultoria e a gente trabalha lá mentoria de liderança, treinamento de desenvolvimento, assessment para liderança também, coaching de recolocação, de carreira. Então, essa parte estratégica do RH, digamos assim. Vamos lá. Bom, Raquel, como é que funciona essa sua consultoria? Quando você faz a seleção, o que você está procurando nas pessoas que você está selecionando? Bom, quando a gente trabalha recrutamento e seleção, você diz, como serviço? Como você trabalha só com mulheres, quer dizer, qual é o foco principal? Que qualidades você
busca quando você está fazendo essa contratação? Eu acho que hoje, principalmente hoje em dia, né, tá tão difícil a gente encontrar no mercado a lealdade profissional, né? O Léo, por exemplo, é de uma época como eu, em que você ficava na empresa 10 anos se a empresa fosse boa e você tivesse oportunidade, né? Sim, isso. E não estou dizendo que isso é um problema, a pessoa não querer ficar 10 anos. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Claro. Acho que, na verdade, a função é da empresa de ser como um Netflix, ser tão boa que você quer renovar a assinatura todo mês. Eu acho que nós, como empresários, temos que pensar assim também. Mas o que eu busco é alguém que realmente se enquadre com a cultura. Então, que olhe para a minha empresa e fale, nossa, que legal o propósito dessa empresa. Né? Eu quero fazer parte disso. Né? Quando eu falo de empoderar mulheres, eu estou falando de o impacto que eu estou causando na sociedade. Da construção de uma história que começou lá atrás com várias outras mulheres. Né? Então, eu quero alguém que se veja ali, que se veja contribuindo para algo maior. Então, eu sempre vou buscar alguém que tenha um perfil de lealdade, de querer construir algo e não de sair a cada 6 meses, como a gente tem visto muito hoje em dia acontecer. Né? Então, essa é a primeira coisa, a primeira competência que eu vou olhar. A segunda competência, você lá no início do episódio, você falou sobre a constante mudança do mundo. E realmente, até eu lembro que em 2021, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu ouvi falar de IA mais a sério no dia a dia. E hoje em dia todo mundo usa IA para tudo, né? Então olha a velocidade que isso rodou. Uhum. Então eu procuro pessoas que sejam adaptáveis também, que não tenham preguiça de procurar, de estudar, de pensar. Então para mim, o currículo técnico na maioria das vezes não é o essencial. O essencial é aquilo que você está disposto a aprender. Se você tem uma facilidade de desaprender, reaprender, aprender, enfim, com as coisas que estão acontecendo no mundo, tá ótimo. Assim, para mim, você tem o perfil da minha cultura, da minha empresa. Eu sou muito assim, desde sempre, onde eu olho para uma coisa e falo, vou aprender e eu vou lá e me dedico. Você entendeu o que eu estou falando? Uma curiosidade para vocês. O meu pai estava muito doente, ele teve câncer, né, e já faleceu. E na fase que ele estava muito doente, eu falei, eu vou aprender música, porque eu quero ter um hobby. E eu sempre gostei de música eletrônica. E eu comprei uma controladora, entrei num curso de DJ, fiz toda a formação, e eu toco como DJ em algumas festas, como hobby, né? Legal. Então, tudo que eu falo, eu vou aprender. Então, eu busco pessoas assim, que não tenham preguiça, preconceito, que não tenham medo de julgamento e que queiram aprender com a gente lá da High Talent Gang. Você tem tido dificuldade em conseguir pessoas com esse perfil de querer aprender, de inovar? Olha, eu trabalho bastante com a geração Z e eu vejo muita gente criticando, né, a geração Z. E eu acho que tudo na vida tem prós e contras. Então, assim, a geração Z realmente é uma geração que você tem mais dificuldade em cavar essa lealdade. Porque eles têm uma urgência, uma ansiedade de conhecer tudo. Então, para eles, o mais legal é pipocar mesmo, de uma empresa aqui, outra ali, que não estou dizendo que está errado. Mas era algo que eu não gostaria de passar, porque você treina e a pessoa sai. Você treina e a pessoa sai. Isso é meio chato às vezes. E essa dificuldade eu acho que eu tenho e todo mundo tem. Então, um colaborador que fica há muito tempo, ele fica 2 anos, né? Depois ele acaba saindo da empresa. Isso acho que é uma dor que eu tenho e todo mundo tem. Mas, por um outro lado, a geração Z, pelo menos acho que eu contratei até hoje, elas são curiosas, elas são estudiosas, elas têm aquela força de vontade de deixa eu ir com você, deixa eu aprender. Elas não estão aqui hoje porque elas não podiam. Véspera de feriado, todo mundo tinha um monte de compromisso, mas elas sempre estão presentes comigo nos eventos. Eu faço questão de incluir também, né? Tem uma troca ali, uma relação ganha-ganha. E eu percebo que essa geração que eu tô contratando, pelo menos, acho que não sei se eu tô dando sorte, se eu tô fazendo direito, tem essa questão da adaptabilidade, de me dar que eu aprendo, porque ninguém veio com experiência. Elas têm 20 e poucos anos, então a maioria está se formando ou se formou há pouco tempo, então ninguém tem essa experiência técnica. Então a maioria vem com a força de vontade mesmo. E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho conseguido fazer bem feito, de trazer gente curiosa. Isso é muito legal. Só uma correçãozinha. Apesar de eu ser de uma geração que gostava de ficar dessa estabilidade, eu sempre tive um problema comigo. Porque com 5 anos eu já tinha feito tudo que eu queria fazer naquela empresa. Aí eu queria ir embora já para pegar uma outra que não tinha nada para começar de novo. Mas 5 anos é ótimo, né? Então era meu prazo médio das empresas eram 5 anos, mas como gestão, na verdade. Porque Sim.
Depois que tudo pronto, qual é a graça, né? Sim. Tocar uma coisa boa, pronto. Sim. Mas vamos falar um pouco de liderança, né? Tá a gente bom. sabe que desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de líderes hoje em dia está uma coisa... Mudou muito, né? Sim, mudou bastante. O que você pode falar um pouco em cima do trabalho em cima de desenvolvimento de lideranças? Então, teve até uma questão que saiu agora há pouco tempo no relatório de tendências do GPTW que fala que essa é a dor número 1 do mercado, é esse desenvolvimento de liderança, porque eles entendem que os programas que existiram até hoje estão deixando muito a desejar. Você traz muito mais do mesmo, muita teoria, né, e pouca prática, e aí a pessoa vai lá no treinamento, ela até acha legal, mas no dia seguinte ela não consegue muito, é engolida pelas urgências, pelos incêndios, e não consegue muito colocar em prática. Né? Então, uma coisa que tem funcionado lá na High Talent é que nós oferecemos a mentoria. E por que a mentoria? Vocês já passaram por cargos executivos aí. Quanto mais você vai crescendo, mais você vai ficando solitário. Então, chega um momento da sua carreira que você não consegue levar certas dores para o seu gestor, que isso nem é esperado de você, esperado que você resolva o problema dele. Então, você já fala, não vou levar isso, né? Então, você está lá cheio de problema. Muitas vezes, vamos falar a verdade, né? No mundo corporativo, você não pode confiar em todo mundo. Então, às vezes, você não tem um par bacana que você pode contar tudo, né? Você tem um medo, ou às vezes até você tem, mas você tem medo de parecer bobo ou menos suficiente do que o outro, ou até né? sabe que não pode contar mesmo para ele. Ou não senão... pode mesmo, né? E muito menos para o seu liderado. Porque tem coisa que você tem que fazer um filtro ali. Sim. E muitas vezes essa liderança não tem dentro da empresa um RH, um serviço de business partner para ajudar. Tem empresas que sim, tem empresas que não. E aí, você fala com quem? Porque você não deixou de ser ser humano, porque você subiu. Você também tem suas questões, suas dores, seus problemas, suas escuridões, falta de clareza. Então, a mentoria, ela abre muito essa roda de conversa. Eu atendo muito o diretor. O diretor não vem falar comigo porque ele sabe menos do que eu. Muitas vezes ele sabe muito mais do que eu. Né? Ele é diretor de uma grande empresa. Mas ele está ali dentro de um poço de problemas que ele está cego. Então, outro dia, por exemplo, eu atendi uma executiva que ela começou a me contar como era difícil lidar com o gestor dela. Né? E todas as questões que ela tinha. E aí ela falou, eu tenho que trabalhar esses gaps aqui. E eu falei, não, você não tem que trabalhar esses gaps. Você tem que dar luz para suas fortalezas. Porque, por exemplo, você é reconhecida no mercado por ser uma pessoa empática. Se você é uma pessoa empática, será que você não pode olhar para o seu líder como um ser humano que também tem problema e que o problema dele é a comunicação? E que talvez você possa fazer algum esforço para vocês alinharem isso? O que ele é bom? Todo mundo tem uma coisa boa. Se você é empática, o que ele é bom? E ela falou, ele é ótimo com a família. Eu falei, você também é ótimo com a família. Será que isso não é um assunto que vocês têm em comum? Que pode aproximar vocês? Interessante. Então, muitas vezes, a pessoa está ali meio cega. Ela não consegue enxergar o que ela já tem de força dentro dela. E a mentoria traz um espaço de esvaziamento, de troca, de clareza. Então, a gente começou a oferecer isso de forma individual e de forma coletiva. Então, por exemplo, no ano passado, nós fundamos o Fun Leadership, que é uma mentoria coletiva de líderes, né? E nesse Fun, que é ferramentas, autoconhecimento e networking. O que a gente promovia ali dentro dos encontros, né? Muita troca, ou seja, eu tenho uma dor que eu acho que eu sou horrível, mas aí ele também tem a mesma dor. Então, eu não sou mais horrível, né? A gente tem uma coisa em comum. Eu tenho um defeito que você também tem, que você também tem. Então todos temos essa dor. Então, legal. Então, essa vulnerabilidade gera uma conexão, né? E então, a gente começou a promover isso. Além disso, ferramentas, porque muitos líderes que estavam ali na mentoria era o primeiro cargo de gestão. Então, ele não sabia dar um feedback, ele não sabia nada sobre comunicação não violenta, ele não sabia nada sobre cocriação, sobre dailies e rituais de gestão. Então, ali a gente dava ferramentas para ele resolver a vida com o time dele. E o networking, como eu falei, né? Porque Sim. tinha gente nessa mentoria, todo o encontro tinha um convidado executivo. E o encontro tinha meia hora de uma sessão que a gente chamava de The Fuck Up Session. O nome é esse mesmo. Era uma sessão, imagina você, Léo, lá na sessão para contar tudo que você fez errado, tudo que você fez de errado na sua vida como executivo. Legal. E no final, você não ia deixar todo mundo querendo chorar, né?
Você levava todo mundo para o topo da montanha. Que aí, o que você fez para corrigir esses erros? Então, quem era júnior, quem era um coordenador, por exemplo, olhava para um vice-presidente contando um monte de derrota. E aí ele falava, nossa, então eu tenho chance, né? Porque eu tô errando até agora. Mas dá tempo de eu consertar e virar um vice-presidente. Então, a gente teve convidado da Bélgica, convidado dos Estados Unidos, convidado de alguns grandes executivos aqui do Brasil. Então, era uma coisa muito bacana. E os líderes gostaram muito por conta dessa troca, desse networking internacional e dessa conexão por vulnerabilidade. Então, acho que isso é uma coisa que traz prática, traz algo diferente do que o mercado está praticando. E o melhor, traz um espaço de acolhimento para os líderes. E trabalha em cima da solidão dele também, né? Exatamente. Porque a solidão do líder hoje é um câncer, né? É isso. É isso. Essa solidão, ela mina a autoestima dos líderes. Exato. A gente conhece bastante. Qual o principal fator que gera mais problemas com o RH dentro de uma empresa? Por exemplo, deixa eu citar um exemplo pessoal. Tá bom, isso, me conte. Eu trabalhei com uma grande seguradora. Uhum. Na realidade, eu era parceiro deles, não era funcionário da seguradora, era parceiro deles, área comercial. Mas eu batia de frente seguidamente com o diretor do produto e o vice-presidente. Uhum. E porque eu dizia para eles, eu digo, olha, trabalhar dentro do ar-condicionado, às vezes a impressão que eu tenho é que congela o pensamento de vocês, vocês não conseguem enxergar além daqui, né? Porque um vice-presidente, um diretor tinha tudo na mão. Eu estava do outro lado, embora parceiro. Né? Você era RH? Não, comercial. Você era comercial, mas tá. A gente tinha embate. Eu, talvez se fosse funcionário da companhia, tivesse sido demitido. Porque os embates eram, assim, muitas vezes muito duros. Como é que alguém, vamos supor se eu fosse o funcionário, como é que eu conseguiria procurar socorro para poder expor as coisas que o executivo, quer dizer, o que estava do outro lado, não está enxergando? Como é que isso funcionaria? Como é que você orientaria você como A? Você diz o RH como um intermediador, Como intermediador, essa gestão de conflitos. Exatamente. Olha, eu acho que quando tem um conflito, tem alguém, ou alguéms, digamos assim, que está olhando muito para si. Né? E aí, como eu falei lá no exemplo da outra executiva, falta um pouco, às vezes, de empatia, de o que está acontecendo do outro lado. Né? Então, como RH, eu tentaria conversar, primeiro individualmente, para entender os motivadores de cada um, o porquê que não está ouvindo o outro, né? Por que não consegue olhar com o olhar do outro. Então, o que está acontecendo na vida de cada um? E depois, sendo bem sincera, porque tem uma hora que eu sou bem prática, eu ia falar, olha, então tá bom, agora a gente, vamos todo mundo aqui ter uma conversa de adulto, porque ninguém tá mais na escola, né? Então vamos sentar todo mundo numa sala e ver o que cada um pode abrir mão para ajudar o outro. Que a ideia é todo mundo se dar bem. E para todo mundo se dar bem, não precisa ninguém sair. Né? O mundo é abundante, tem tudo para todo mundo. Então, vamos combinar aqui e colocaria numa sala. Agora, o que eu acho que é uma solução muito prática e que às vezes as pessoas não conseguem fazer, vou dar um case real, tá? Vocês sabem, vocês são de grandes empresas aí, vocês sabem que controladoria é uma cadeira complicada, né? Assim, a gente tinha uma cadeira lá que a gente falava que era ejetável, que a cada 1 ano saía um da controladoria, né? Isso eu tô falando do head da controladoria. Uhum. O cara durava tipo 1 ano. E aí toda vez que a controladoria pedia alguma coisa, era aquele estardalhaço. Ah, lá vem a controladoria, pedir a coisa pro orçamento, cima da hora, vai virar a noite, blá, blá, blá. Então ninguém gostava da controladoria. Aí, em algum momento, chegou um head que ele falou, não, a gente tem que fazer um trabalho diferente. A gente tem que ser convidado para os debates. A gente não tem que bater na porta e pedir favor. E aí, ele começou a mandar o time dele a entender quais áreas, o que eles precisavam da controladoria. Então, eu, por exemplo, como RH, comecei a pedir assim, me dá o orçamento de horas extras, faz um forecast para mim, para eu ver se a gente vai estourar em alguma área. Né? Então, eu comecei a pedir coisas que realmente iam ter significado para mim como RH estratégico. E a partir do momento que ele foi trazendo esses resultados que as pessoas estavam pedindo, quando ele ia pedir, adivinha? As pessoas retribuíam. Sim. Sabe quando você está na praia e o cara joga um amendoim na tua mesa e você come? Aí é natural do ser humano falar, comi um amendoim, agora vou ter que comprar, né? Porque o ser humano tem essa coisa do senso da justiça, da retribuição. Isso.
Então, se você ouve o outro e propõe uma solução, quando você pede, o outro te retribui. Então, a primeira dica que eu ia dar é o que a gente pode fazer para abrir o coração do outro, sabe? Eu acho que é por aí que a gente ganha o outro, né? Perfeito. Você tem uma qualidade, né, que está exposta nos seus perfis, que é liderar empoderamento feminino. Sim. Certo? Certo. Como é que você vê hoje, e qual é o cenário hoje das empresas que investem em liderança feminina, né? Sim. E os seus resultados? O que acontece quando existe esse investimento? Tem várias empresas com programas muito legais. Uma delas, tem duas que eu conheço bastante, uma é a Prudential e a outra é a Transpetro. Eles têm programas, eles têm metas, inclusive de colocar mulheres no comando, né? Na liderança mesmo. E aí eu vou citar da Transpetro, que é uma empresa que eu tenho trabalhado bastante, né? Eu vejo muita diferença, por exemplo, na capacidade de solucionar problemas e de ter empatia. E aí não é um discurso, porque a mulher é melhor que o homem. Não, eu acho que todo mundo tem uma qualidade ali que é melhor que o outro, né? Então, por exemplo, eu realmente acho que a mulher é mais empática. Mas eu acho que porque nós temos essa coisa de... Eu nem sou mãe, mas eu acho que tem aquela coisa de mãe, de instinto, sabe? Eu acho que é uma coisa que é de instinto mesmo. Em compensação, eu acho que o homem, na forma natural, ele é mais prático. Ele é mais preto no branco, qual que é o problema que eu dou a solução, sabe? Não tem muito... não desvia muito. E aí, quando você mistura esses dois perfis e você une essas duas forças, você tem um resultado muito legal. Então, a Transpetro era, em sua essência, muitos homens, muitos engenheiros, né? Uma área muito técnica. Mas isso foi mudando nas formações. Tem muitas mulheres, né? Engenheiras, enfim, ao longo dos anos. E eles foram abrindo essa oportunidade dentro dos programas. Então, tinham programas específicos de mentoria feminina, de treinamento para mulheres. E aí, os homens também faziam parte dos treinamentos. Eles não eram excluídos. Então, eles iam acolhendo as mulheres, né, nesses programas. E o que eu vejo hoje na sala ali, né, junto quando eu estou com um grupo, é realmente a diversidade real acontecendo. De um trazer um problema, né, por exemplo, uma mulher relatar um problema que tem com uma colaboradora e que fica muito doente e ela quer ser empática, mas ao mesmo tempo ela tem que dar resultado e como é que ela faz. Então ela está ali totalmente envolvida naquele problema. E o homem falar para ela uma solução que ela, poxa, eu nunca pensei sobre isso, né? E ao mesmo tempo ele falar, eu também nunca perguntei isso, né? Então teve um caso outro dia que eu falei assim para um gestor. É muito engraçado isso, olha a visão diferente. Falei, então, você tem uma colaboradora bem sênior. E todo dia ela te manda uma apresentação, um trabalho, que na sua visão tá ótimo, mas você faria diferente. Opção A. Você fala, tá bom, deixa ela fazer assim mesmo porque tá bom. Opção B, você diz pra ela, adorei, mas e se a gente mudasse a frase tal? E você co-criaria com ela? Ou opção C, você mandaria pra ela, favor alterar a frase tal. Aí ele falou, C, óbvio. Eu falei, tá, mas você faria isso sempre? Eu faço isso todo dia. Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque eu gosto do meu jeito. Ele surfou. Eu gosto do meu jeito. Aí eu falei, mas se a pessoa é sênior, você não acha que em algum momento ela pode se questionar ou ser menos criativa, porque não adianta que tem que ser do seu jeito, ou se questionar e falar, e ter um problema de autoestima, de falar, nossa, eu não sou suficiente, eu nunca consigo mandar uma coisa que ele goste. Aí ele virou pra mim e falou, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas é difícil, né, porque agora eu vou ter que lidar com a autoestima dos outros. E eu falei, vai, meu querido, vai, bem-vindo ao mundo da gestão. Você vai ter que lidar com a autoestima dos outros. Então, assim, olha que legal isso, né? Porque ao mesmo tempo em que ele me fala que é porque ele quer do jeito dele, eu já começo a pensar na minha cabeça lá no passado, quando eu achava que eu tinha que agradar 100% os meus gestores. E que se eu tivesse um gestor assim, eu ia ficar louca. Que eu ia falar, nossa, eu sou horrível, eu não consigo fazer nada, né? Então eu já começo lá pro passado e falo, então tava tudo bem comigo, era só porque as pessoas queriam do jeito delas, beleza. Ao mesmo tempo, ele pensando, então eu tenho que lidar com a autoestima. Então eu acho que esse equilíbrio no resultado de uma empresa é sensacional. E isso só acontece quando os dois andam juntos. Então, empresas que tinham funções muito masculinas na liderança, tem um ganho sim quando colocam mulheres. E vice-versa.
né? E vice-versa. Sim, eu acho que sempre é um ganho quando você tem essa mistura de pontos de vista diferentes. Não é uma guerra, né? É interessante isso que você falou agora, porque eu, graças a Deus, eu sou advogado de formação, né? Advoguei 10 anos, na verdade. E eu fui estagiário de um enorme escritório de advocacia americano aqui no Rio de Janeiro. E um dia um dos sócios, você tinha 4 sócios principais, um dos sócios pediu que eu redigisse uma petição, o estagiário, redigi para ele, levei, ele rabiscou ela toda, mudou ela toda, tá uma merda. O quê? Bem, não? Aí, bem gentil. Refaz. Aí eu saí arrasado da sala dele. Aí o sênior, que era o dono mesmo do escritório, que era um senhor, falou assim, vem cá, garoto, o que houve? Isso. Ah, deixa eu ver a petição, entra aqui na minha sala. Aí olhou, tava boa. Viu? Vai no fulano, refaz como ele mandou, vai no fulano, que era o outro sócio, e pede uma opinião a ele. E volta aqui. Aí eu fui, o cara também riscou ela toda. Tá mais ou menos, mas peraí, deixa eu mudar. Todos mudaram a petição. Aí na última ele falou assim, legal, você está com todos os rascunhos aí? Tô. Aí ele chamou todos eles para uma reunião na sala dele, inclusive o primeiro. Aí ele falou assim, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aí entregou a petição aqui. Você rabiscou o que ele escreveu, você rabiscou o que ele escreveu, você rabiscou o que ele escreveu, você rabiscou o que ele escreveu. A sua estava ótima, garoto. Aí o cara que rabiscou a primeira assim... mas é porque a gente quer escrever do nosso jeito, né? Quando você pede para alguém fazer, você tem que entender o jeito dele. Ele está dizendo o que você queria. Aí eu falei, oxa, então ali eu me empoderei de uma forma que ninguém mais corrigia a petição minha, daquele dia em diante. Como diria o Steve Jobs, e o resto da vida, na verdade. E o resto da vida. E virar para presidente de empresa, desculpa, e o tá Jobs errado. falava disso, né? Ele falava que não adianta você contratar gente inteligente se você vai limitar as pessoas, né? Então... Cheguei muito presidente de empresa, você está errado. Você falou isso para ele, eu falei, mas ele está errado. Eu explico por que ele está errado. E explicava por que ele estava errado. Então, acho que... E outra coisa, a mulher é mais empática, sim. Meus RHs todas as minhas equipes, eram 99% mulheres. Eu acho que eu era o filho único de todas elas, a maioria delas. Por quê? Porque me davam mais resultado. Porque ouviam o ser humano melhor do que qualquer outra pessoa. E RH é ouvir. É saber ouvir, saber depurar aquilo e transmitir alguma coisa que seja benéfica para todos, né? É isso. E se tiver que falar duro, fala duro. Sim. A experiência que eu tive de trabalhar com mulher, ela é menos contestadora do que o homem. Você dá uma tarefa, ela pode até não fazer igual, mas ela vai saber chegar a você da maneira que ela quer. O homem vai querer contestar mais. Eu sei que eu sou contestador também. Nossa, como eu contesto? Se me entregar um negócio, é para ser feito assim. Eu acho que é assado, cozido, ensopado, por esse motivo assim eu não concordo. Por um lado, até enfim, quando você não depende de ninguém, beleza. Mas quando você depende de alguém, às vezes não é muito producente você bater de frente dessa maneira. Mas, voltando lá, deixa eu te perguntar o seguinte. Por que a solidão do líder é um tema tão relevante no cenário atual? E como as mentorias podem ser a chave para ajudar esses profissionais a se sentirem confiantes? Então é difícil, né, para o líder, porque pensa, hoje em dia a gente tem muita informação na mídia, na rede social, né? E o que eu percebo é que o que se espera do papel do líder é que ele seja o super-homem sem alergia à criptonita, de preferência, né? Sim. E aí começa a ficar impossível. Então, mesmo quem tem uma autoestima maravilhosa, a pessoa vai se questionar muito, porque parece que tudo que ele faz está errado, né? Então eu brinco, eu falo assim para os meus mentorados: aceita que a partir de agora você nasceu errado. Porque se você vai almoçar com o seu time, eles vão falar assim, lá, Léo foi almoçar com o time de novo, amiguinho, na hora que ele for demitir alguém, não vai conseguir. Aí se você não vai almoçar com o seu time, reparou que o Léo nunca almoça com ninguém? Ele não gosta de gente, nem sei porque ele é líder. Então nasceu errado, você vai ter errado, não importa o que você faça. Mas o fato é, vamos esperar de você a perfeição. Então isso já é um problema para quem vira líder. Sim.
Segundo, o que eu mais vejo como RH, tá? São job descriptions enormes e com muita função para liderança. E às vezes um salário que o cara olha e ele fala: ah, de boa, não compensa. Prefiro ter vida. Então isso já é um segundo problema para as empresas, né? Como é que eu faço alguém querer ser líder? Porque não está meio valendo a pena tanta exigência hoje em dia com um salário que não compensa, né? E o terceiro, como eu falei, tem tanta mídia, tanta coisa acontecendo na internet, que ele fica muito sozinho porque ele já tem a certeza de que tudo que ele disser será usado contra ele, inclusive na internet. Então ele é cancelado na vida, né? Ele fala uma besteira, ele não é cancelado ali no trabalho, ele é cancelado na vida. Então isso gera muito medo do julgamento, né? Muito medo de se expor. E então cada vez mais as dores vão ficando dentro delas. E quando você faz a mentoria, principalmente a individual, é um espaço seguro. Então, por exemplo, eu falo que a mentoria hoje em dia é como se fosse o psicólogo da liderança, porque muitas vezes o executivo ele tem preconceito com a terapia. Então ele fala: não preciso de terapia, eu sou ótimo. Aí ele compra uma mentoria técnica. Ele fala: não, eu preciso que você me ajude a estruturar o meu time, que você me ajude a criar um treinamento. Aí você, legal, você manda uma proposta, ele contrata, aí vem para a mentoria. Não é nada disso. Ele nem fala sobre isso. Os temas que ele traz é muito tema de dor, de comportamento, de autoestima, de lidar com rejeição, porque até ontem ele era o cara da mesa do bar com a galera e hoje ele é o espanta-bolinho, né? Que é onde ele chega, o bolinho se desfaz, porque ele é líder, ninguém mais quer ficar com ele. Então, é muito solitário real. Então, a mentoria, ela vai suprindo um espaço ali que é um espaço de lugar de fala, um espaço de acolhimento, é um espaço de clareza, como eu falei. E é por isso que faz sucesso com a liderança. Hoje, por exemplo... É um psicólogo disfarçado. Quase um psicólogo disfarçado, mas que traz resultado, porque realmente tem sempre uma dica prática, né? Então, hoje eu tenho 18 líderes ativos comigo em mentoria. Todos de cargo gerente para cima. Então, nem são líderes crus. Que, meu primeiro cargo, eu vou lá porque o RH vai me dar ferramenta. Não, são líderes que muitas vezes, como eu falei, sabem mais do que eu. Mas estão ali porque precisam desabafar, conversar, clarear a mente, sabe? Quais os principais desafios emocionais de decisão do líder? Como é que você encara isso? Olha, são muitos, né? Assim, mas vou pegar os principais. Vocês já leram aquele livro O Ego é Seu Inimigo, do Holiday? Não, ainda não. Leiam, maravilhoso. Já vai ficar na minha estante agora. É muito bom. E assim, não é uma visão de Freud, é uma visão de um historiador. Então ele fala do ego desde dos romanos, passando pelo militarismo, até os grandes CEOs de empresas. E esse é um grande problema que muitas vezes é um ponto cego de um líder. Porque ego todo mundo tem. Sim. Mas tem gente que tem muito, né? E quando tem muito, isso vai bloqueando a conexão com o time. E sem conexão com o time, você não faz nada. Então, como eu falei, o simples fato de tem que ser do meu jeito, né? Esse preciosismo de rabiscar tudo, de não escutar, de sempre ele que tem que aparecer, tudo é sobre ele, né? Às vezes ele quer dar um feedback, a pessoa não tá bem, mas ele não tá nem aí, ele dá o feedback assim mesmo, porque é sobre ele, o dia dele, né? Ele não espera o dia bom da pessoa. Então, essas coisas vão engolindo aos poucos. Então, vai criando um sentimento de fracasso, de frustração, de fracasso, que ele poderia evitar se tratasse o ego. Então, é um dos primeiros problemas. O primeiro sentimento, como você perguntou, das emoções, é o fracasso. E ele vem muitas vezes de não olhar para o ego, de ser cego ali no ego, né? Um outro sentimento que aparece no líder, né? Ele tem muita sobrecarga. São muitos trabalhos, né? Então, vem muito aquela sensação de exaustão. E aí, com a exaustão, vem o medo. Com o medo, vem a raiva, né? Então, tudo são vários sentimentos negativos que vão vindo, né? O medo vai puxando a raiva, que vai puxando a insegurança, que vai puxando o fracasso. E dali não vai sair nada bom. Então, muitas vezes é trabalhar esse medo. Mas é medo de quê que ele tem? Medo de fracassar? Aí você tem lá a sessão com o CFO que fala que fracassou. Aí você fala, por que você está com medo de fracassar? Né? Então, é medo de não se conectar com o time? Eu vou falar para ele, você nasceu errado, né? Você entendeu. A partir de agora,
Não vai agradar todo mundo. Então, trabalhar um pouco dessa autoestima com ele também. Então, o terceiro sentimento que precisa ser trabalhado é a vulnerabilidade. Porque uma das emoções do líder é a insegurança, né? E essa insegurança, ele se protege como? Qual é a parede de proteção que ele usa? Tentar ser perfeito. Quando ele tenta ser perfeito, o time dele tem medo dele. E aí não conecta. Porque aí esconde o erro na gaveta, embaixo do tapete, né? Pra não levar bronca do chefe, que é perfeito. Então, tem que trabalhar esse sentimento também de como é que, através da vulnerabilidade, você conecta mais com o seu time. Vou dar um exemplo. Eu uma vez fiz uma reunião com o meu time, que eu peguei um flipchart. E eu falei, vou contar uma história para vocês. Então, eu vou anotar aqui no flipchart todos os erros que eu cometi desde que eu abri a empresa. E aí, eu saí anotando um monte de erros. Elas me olhando assim, né? Falei, agora eu vou contar o que eu fiz com isso. Aí virei, então isso aqui eu fiz um contrato, isso aqui eu fiz um checklist, isso aqui agora tem um cronograma, isso aqui tem o advogado, nananã. E aí eu fui explicando tudo que eu tinha feito. E aí eu falei, e aí, daqui pra frente, vocês acham que eu não vou mais errar? Não, acho que você vai errar. Eu falei, sim, eu vou errar, você vai errar, todo mundo vai errar, porque todo mundo é ser humano. Exatamente. A diferença é o que a gente faz com isso? Então, vamos lá. Quem quer me contar um erro que cometeu no último mês? Aí alguém ia lá e contava. Aí eu falava pro time, e aí, como é que a gente ajuda o Léo a não cometer mais esse erro? Eu posso fazer isso em um checklist, a gente coloca no Monday, no Trello. Então, legal, vamos fazer isso? Vamos. E você? Qual foi o seu erro? E aí a gente abriu um espaço para falar de erro. Isso é trabalhar a vulnerabilidade do líder. Bem interessante isso. E conectar o time. Legal. Porque senão eu não falo com você, eu guardo meus erros embaixo do tapete. Exatamente. O tapete daqui a pouco tem uma montanha. Sim. Você falou uma coisa... Só fazer um break rápido para o nosso patrocinador. Tá. Bem, amigos, nós estamos aqui patrocinados pela Interlife. Mas eu tenho uma dúvida, Paulo. O que é a Interlife? A Interlife é um cartão benefício que ela atende uma área que as operadoras e seguradoras de plano de saúde não atendem. Ela atende a área ambulatorial. Somente consultas e exames. E é praticamente um plano de saúde. De uma forma parecida, né? Exatamente. É um plano de saúde, na realidade, só que é ambulatorial. Mas não é caro, não? Não. Tem um preço, até por ser ambulatorial, tem um preço muito convidativo. Inclusive, se vocês quiserem, entrem aqui no QR Code que está aqui aparecendo na nossa tela e vejam os valores. Se a sua empresa não tem caixa para bancar um plano de saúde para os seus funcionários, a Interlife é a solução. Porque vai tirar as pessoas das clínicas da família, do INSS, na parte ambulatorial, que fique bem claro isso, tá? Para ter atendimento em clínicas, em boas clínicas, por um valor bastante reduzido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas empresas hoje que optam por dar o plano de saúde, porque tem que dar, se não perde competitividade, só para o funcionário. Então ela poderia ter o plano de saúde para o funcionário e fechar um contrato com a Interlife para os dependentes dos funcionários? Muito bem observado, Léo. Exatamente isso. Então, se a sua empresa oferece plano de saúde para os funcionários, mas há uma demanda para que os pais desses funcionários que não estão cobertos no plano de saúde tenham algum tipo de benefício, a Interlife é a solução para isso. Porque você pode dar para os dependentes do funcionário que não participam dessa cobertura o plano Interlife. Na área ambulatorial, eles vão estar plenamente atendidos. Aí o pessoal de RH não tem mais desculpa, né? Agora chama o pessoal da Interlife, vai conversar e é mais um benefício legal que vocês podem estar dando para os seus funcionários. Exatamente isso. Então, Interlife, só procurar aqui no QR Code e vocês vão ver que realmente é muito bom. E atende em 11 estados. Ok, vou aproveitar o break para lembrar todo mundo que já está nas livrarias o meu mais novo filho. Oba, já foi lançado. queremos. Ok? Por falar nele, eu senti nesses últimos 13 anos de administração pública, para quem nunca tinha enveredado por essa fase, um grande problema de liderança no serviço público. Por quê? Todo mundo é concursado. Você faz um concurso, você passou, você tem uma remuneração que ela cresce em 3 níveis normalmente, e normalmente um cara que fez um concurso e
trabalhou normalmente, em 6 a 7 anos ele atingiu o topo. Aí você precisa de líderes. Só que ele não quer ser líder. Ninguém quer ser líder. Porque eu não vou ganhar mais nada, vou assumir um monte de responsabilidade. E para que eu vou ser líder? Se eu posso ficar aqui quietinho no meu canto, continuando a ganhar o que eu ganho, e não tendo responsabilidade nenhuma, não sei cumprir meu horário de trabalho, ir lá fazer uma fiscalizaçãozinha, que é o meu chefe manda, e nem tem que fazer, porque já sai um documento por inteligência, dizendo aonde ele tem que ir na empresa e o que ele tem que olhar, porque já sabe o que vai autuar. Não precisaria nem dele, na verdade. Bastava mandar uma carta. Aí como trabalhar isso? Você tem ideia de como trabalhar isso? Tenho. Eu tenho, agora não vou falar nomes, mas eu tenho alguns clientes passando por isso, né? E a gente começou a falar de propósito, mas não um discurso, né? Porque eu posso mandar você ler um livro, assistir uma palestra, e isso não vai, às vezes, mexer em nada, né? Mas a gente começou a primeiro fazer um assessment com essa galera. Então, esse assessment, ele tem 72 páginas. Então, ele olha 3 vertentes do ser humano, né? Então, ele olha 78 competências, que é o atributo, os atributos da pessoa, 7 motivadores universais das pessoas e mais os comos e os porquês, né? Então, como você se comporta na tua vida pessoal, profissional e o que te realmente te motiva, o que te sabota. Então, começa por um assessment. Desse assessment, que são devolutivas individuais, a gente começa a cavar o propósito da pessoa. Então, por que você está aqui? Qual que é a tua... E aí não está falando de empresa. É qual que é a tua missão no mundo. Né? Na vida, né? E se você fosse morrer hoje, o que você queria deixar de sementinha nesse mundo, né? E a gente começa a trabalhar isso com a pessoa e mostrar para ela o quão mais feliz e produtiva ela pode ser se ela olhar para esse propósito e tentar encaixar dentro da vida dela. Então, a gente começa a falar disso antes do programa de liderança acontecer. Legal, passou por essa fase, entra o programa de liderança. Nesse programa, ele é misturado. Não tem só líderes. Tem líderes e pessoas que poderiam ser líderes. Estão naquele último cargo antes da liderança. E aí, qual que é a ideia? É que nessa troca, esses que já são líderes contem a parte boa de ser líder. Então, como você disse, você falou comigo lá no início, é o estagiário que hoje é CEO de uma empresa, né? E você olhar e falar, nossa, passou por mim. Claro que tem todo o mérito da pessoa, mas também tem uma pontinha sua lá, né? Aquela coisa meio de filho, assim, meio de orgulho, foi eu que treinei. Aquela primeira luzinha, né? O Edson dizia que você forma um executivo acendendo luzinha por luzinha dele. E tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil alguém chegar e apagar todas de uma vez só. Exatamente, perfeito. E aí a gente começa a trabalhar um pouco disso no programa, o antes e durante o programa também, os que já são líderes incentivando os demais. Ah, funciona 100%? Claro que não. Vai ter gente que vai sair, ai meu Deus, que saco, e não vai fazer nada daquilo. Mas tem muita gente que de verdade sai tocada, né? Porque uma das coisas que a gente fala no programa é assim, eu não sei o que você acredita em termos de espiritualidade, mas você realmente acredita que você veio no mundo a passeio? Será que não tem nenhuma missão para você? Você não quer deixar nada? Você não quer olhar para trás e falar, poxa, eu tive uma participação especial aqui no meu quadrado, né? Não precisa mudar o mundo, não precisa ser da NASA, do Médicos Sem Fronteiras, mas aqui no seu quadrado, na sua casa, na sua sociedade, no seu bairro, será que você não quer deixar nada nesse mundo? Então, se aqui nessa empresa você está tendo a oportunidade de liderar, será que essa não é a tua missão? E se você tentasse, o que de pior pode te acontecer? E o que de melhor pode te acontecer? Porque normalmente o de melhor é muito melhor. E aí tem muita gente que começa a se questionar e começa a querer participar. E aí a gente abre turmas, muitas vezes que são opcionais, e quando a gente vai ver a turma está lotada. Porque esse é um trabalho prévio, que acontece antes de abrir a turma. Agora, abrir a turma é importante, porque o que eu mais vi em empresa privada, principalmente, é o cara ser promovido a líder, sem ter a menor ideia do por onde eu começo. Nenhum treinamento. E esse programa, ele pega as pessoas que não são líderes para a pessoa ter o programa, as ferramentas, tudo que ele precisa, a teoria, para quando ele virar líder, ele está menos cru. Ele ter tido um apoio. Ah, mas você vai usar tudo? Talvez não. Talvez você olhe para algumas técnicas e fale, isso aqui na minha equipe não está funcionando. Beleza. Mas você tem um norte, pelo menos. Né? Então, isso é muito legal. E tem o cliente com esse mesmo problema que você, que trabalha dessa forma
E ele consegue salvar ali, eu diria que pelo menos uns 60%, que já é grande coisa. É um problema do serviço público, que na minha época, pelo menos, a gente conseguiu, Sim. com isso, com muita mentoria, com muito papo, com muita reflexão com eles, a gente conseguia levar... Eu consegui rodar disque de todo mundo, então eu tinha um perfil comportamental que eu disse, não, vamos trazer ele para aqui, para essa outra área. Eu acho que aqui ele vai encontrar algum propósito, alguma coisa. Ótimo, é isso. Agora, uma outra coisa e eu sentia isso na pele lá. A diferença monstruosa na hora de você estar oferecendo uma liderança ou estar levando alguém para a liderança entre o resultado com um homem e com uma mulher. Você sente essa diferença? Eu não digo nem para quem é o positivo na minha cabeça, tá? Mas essa diferença de assumir esse desafio de ser líder? Eu acho que as mulheres pensam mais sobre, de verdade. Quando eu faço seleção, normalmente os melhores currículos são das mulheres, tá? Em termos de estudo. Uhum. Elas são as que mais se empenham em fazer cursos e cursos e cursos. E aí eu tô falando de competência técnica. Em termos de comportamental, eu não tô dizendo que elas não têm. Na verdade, eu acho que tem muito, inclusive. Mas como a vida é mais pesada em termos de atividades, né, de forma geral, lógico, eu não estou generalizando, mas de forma geral, ela é a mãe, ela é a que toma conta da casa, que toma conta do marido e ainda é líder. E às vezes o marido é líder, ponto. Né? Então ele ajuda nas contas, ele acorda, vai trabalhar, chega, come e dorme, na maioria das vezes. Então, a mulher acaba olhando para isso e falando assim, nossa, mas vai ser pesado para mim, né? Então, não sei se eu quero. E na maioria das vezes, eu acho que o homem é mais desbravador. E eu acho que vem até de uma herança desde lá do tempo das cavernas, né? Assim, que o homem tinha que ir para caça e a mulher ficava em casa, né? Então, eu acho que o homem é mais desbravador. Ele tem menos medo de se lançar nesse sentido. Mas também, talvez, porque a rotina dele seja menos pesada. E talvez porque ele não se exija ser tão perfeito quanto a mulher às vezes se exige. Porque a mulher, ela quer ser líder e entregar muito resultado e ser muito empática. E às vezes não dá pra ser muito empática, é o caminho do meio, né? Você até quer ser fofa, mas você tem que botar uma pressão de vez em quando. Então, às vezes, esse caminho eu acho mais difícil para as mulheres. Então, teve um cliente meu, por exemplo, que nós fizemos um trabalho de 6 meses numa determinada área, onde todas as mulheres em cargos quase líderes não queriam ser líderes. Então, a gente fez um programa de 6 meses para preparar, para conscientizar, para falar de propósito, para a diretora da área, contar o que ela tinha passado, que ela também não queria ser líder e como hoje em dia era bom. Enfim, tudo isso que eu já expliquei para vocês, a gente fez 6 meses de programa para as pessoas quererem se candidatar para as vagas de liderança. Era uma empresa privada, inclusive. Por quê? E era um programa de liderança feminino. Exatamente porque as mulheres que estavam nos cargos de especialista, consultor, não queriam virar gerente, diretora. E nas rodas de conversa, o que mais surgia era isso que eu tô falando. Mas a minha vida já é muito pesada. Como que eu vou encaixar mais? Eu já tenho que cuidar de muita gente na minha casa. Como é que agora eu vou ter que cuidar de mais gente no trabalho? Então, por mais que o mundo tenha evoluído muito, né? Por exemplo, na minha casa, eu não posso falar mal do meu marido, de verdade, porque tudo que eu faço, ele faz. Então, eu cozinho, ele cozinha. Eu lavo louça, ele lava louça. Sabe? Eu arrumo a casa, ele arruma a casa, se tiver que arrumar. Se eu tiver que passar roupa, ele passa roupa. E, assim, ele é muito parceiro. Então, eu digo, assim, de coração, eu só consigo empreender e trabalhar a quantidade de horas que eu trabalho e viajar e ter uma equipe porque eu tenho um marido como o meu que se posiciona e que me ajuda em tudo. Agora, quantas mulheres tem essa pessoa dentro de casa? Eu não sei. Uhum. Então, às vezes você olha e você fala, tô cansada. E isso era o que eu mais escutava nas rodas de conversa da liderança. A gente encontrou bastante casos assim parecidos. Quer dizer, tem um exemplo prático que, não vou falar nome, mas o Edson Bueno, a gente conversava muito. De vez em quando a gente sentava e conversava bastante. Ele dizia que uma das maiores frustrações dele é que uma das melhores profissionais que ele tinha dentro da empresa, uma mulher, e ela nunca aceitou ser diretora. Olha. Por causa disso. Porque ela dizia para ele, eu não tenho como ser diretora e cuidar da minha casa ao mesmo tempo. Uhum.
porque eu sei que eu vou ter que me dedicar 110% aqui, e meu marido e meus filhos, eu não posso. E ele dizia que era a grande frustração dele, que ele sabia que ela era uma pessoa que teria uma vida profissional incrível se tivesse aceitado, ou se aceitasse a posição que ele estava oferecendo para ela. Sim. A Flávia foi um outro exemplo. Ele, quando comprou a CEMIG, ele queria que ela fosse executiva dele, e ela não quis ser de maneira nenhuma. Sim. E eu acho assim, se for uma vontade da pessoa, meu sonho é ter uma família. Agora, quando ela e cuidar da minha família. Não tem nada de errado nisso, gente. Quando ela assume também um cargo de liderança, ela é um cão, né? Assim, concorda. Eu acho assim, não tem nada de errado você querer ter uma família e trabalhar ali na sua família. O seu propósito é esse, ok. Sim. É o propósito, agora o ruim é quando a pessoa quer muito, mas ela tá sobrecarregada. Aí isso pra mim é ruim. Porque, né, e se ela tivesse uma rede de apoio? Né? Então, agora, quando ela tem e ela aceita, ela é fantástica, geralmente, né? Sim. Normalmente, se você tem essa missão, você quer, e você tem apoio... Conheci algumas que realmente davam um banho numa diretoria ou cuidando de... Eu tive uma ex-gestora, que é a Patrícia Coimbra, que hoje ela está como RH da Porto Seguro. E ela foi minha gestora na Sul América. Ela era uma mulher incrível, assim, prática pra caramba, mas ao mesmo tempo super empática, sabe? Uma mulher, assim, moderna e ao mesmo tempo, se tiver que sentar numa mesa só com homens, ela vai sentar e vai fluir, eles vão escutá-la e ela vai trocar de igual para igual, sabe? Então, e que era muito boa com a equipe. Então, assim, uma excelente executiva. E tem família, 2 filhas. E ela falava umas coisas tão engraçadas em relação a essa educação. Eu falava, como que você dá conta? Ela falava, minha filha fala pra mim, mãe, você não foi na reunião da escola. Aí eu falo, tá bom. E a mãe da vizinha, da fulana, foi. Ela falava, tá bom. E a filha da vizinha não vê Orange is the New Black e você vê, quer trocar? Aí ela, não, então tá bom, tá tudo certo. Não podemos ter tudo, ninguém com trauma. Maravilhosa. Né? Maravilhosa. Então ela traz isso no discurso, né? E a gente ri a beça. Hoje as filhas dela estão 2 mocinhas e tal. E eu tenho uma grande admiração, sigo ela ainda. E é uma pessoa que deixou uma marca no meu coração. Real, assim, uma pessoa que eu vou lembrar, aquilo que a gente tava falando, eu vou lembrar pra sempre. Que foi uma das pessoas que mais me incentivou na minha carreira, assim, muito legal. Me conta uma coisa, eu tenho aqui na minha cola, né? Sobre o Nubank, mulheres em posições estratégicas. O que você tem a me contar sobre isso? Sobre o Nubank, não entendi, fala de novo. Na verdade, é o seguinte, você falou da Transpetro e citou a Prudential e a Nubank. Sim. O que você pode dar de exemplos da Prudential e da Nubank nessa desenvolvimento de lideranças femininas? Bom, a Prudential tem, como eu falei, um programa voltado para isso, com metas também de terem mulheres no cargo de liderança, né? Então, significa, por exemplo, vocês vão fazer um processo seletivo. Eles vão, lógico, olhar a competência técnica, tudo isso, mas se eles acharem uma mulher muito boa para aquele cargo, vai ser a preferência deles naquele momento. Porque existe uma meta real para isso. Você está falando de Prudential, no caso. De Prudential, Então, eu já vi o programa acontecer, já troquei ideia com algumas pessoas lá e eu achei muito legal. Então, assim, realmente, eles trabalham isso. Mas por quê? De novo, não é uma guerra entre homens e mulheres. É porque havia muito mais homens nesse cargo, né? E isso atrapalha muito a diversidade até de criar algo inovador. Sim. Né? Eu lembro, por exemplo, na Sul América, quando a gente fez o Seguro Auto Mulher. Como é que o seguro foi desenhado? Com pesquisas com as mulheres funcionárias. Então, se você não tem mulheres no grupo, como é que você faz a pesquisa? Exatamente. Então, essa diversidade, ela dá resultado positivo. E a Prudential investe muito nisso, que eu sei porque eu troco ideia lá com eles, né? A Nubank também. Se você for olhar eu esqueci o nome dela, acho que é Helena alguma coisa, ou Heloísa, não lembro. Ela dá muita palestra. Ela é da área de marketing, né? Se você for olhar toda a história que ela conta, assim, da formação das áreas, da diversidade, que é muito trabalhada dentro da Nubank, né? Dos espaços que eles criaram na cultura. Então, lá, assim, desrespeito tolerância zero.
né? Então, assim, qualquer denúncia no compliance de desrespeito, a pessoa é demitida. Então, assim, toda a cultura que eles criaram em prol da diversidade e em prol das mulheres na liderança, eu acho que o Nubank é um case muito forte também, né? E um case de algo que está dando muito resultado. Porque você vê a empresa crescendo cada vez mais, né? Eu sou cliente, inclusive, adoro o Nubank, assim, então acho tudo muito prático, muito versátil. E todo ano eu vou num congresso que é em Gramado, que se chama Gramado Summit, que é um congresso de inovação. E, se eu não me engano, o nome dela é Helena. E ela tá lá palestrando e é fantástico, assim, ela traz muitos cases, né? E é fantástico tudo que ela traz em relação ao que eles vêm construindo em prol da diversidade. Então, eu acho que é uma grande empresa de ter um programa que acontece real, né, sobre isso. Legal. Quer fazer mais uma? Nós estamos chegando ao final do nosso Quase. podcast. Né? Acho que tem umazinha aqui que a gente pode fazer ainda. Diz uma coisa, dentro desse teu tempo de consultoria já, você tem algum caso inusitado assim que você poderia, mesmo sem citar nomes, poderia contar pra gente que aconteceu nessa trajetória? Inusitado, mas em que sentido? Alguma coisa que tenha fugido da curva totalmente para assim. De mentoria, de treinamento? Assim, isso aí eu nunca poderia esperar de ouvir um acontecimento desse, enfim. Tem alguma coisa que esteja fora da curva? Ih, gente, não sei. Fora da curva? Olha, eu acho que assim, não Algo tem... que tenha derrapado na curva. Não sei se é totalmente... Muito bom. Não, inusitado assim, muito inusitado não, mas assim, coisas que eu já vi acontecer muito legais, assim, né? Eu tive uma mentorada que ela queria muito ser promovida e durante a mentoria de carreira dela, eu comecei a falar com ela sobre que o perfil dela não era um perfil que cabia muito no mundo corporativo. Ela era um perfil, assim, muito de gostar de liberdade, de ser muito criativa e, ao mesmo tempo, assim, muito determinada. E aí eu falava pra ela, e muito networker, eu falava pra ela, seu perfil é um perfil de empreendedorismo, é de empreendedor. E você, em algum momento, você vai estar infeliz de novo. Que ela estava infeliz, né? Você vai estar infeliz de novo, porque você está dentro de uma caixinha. O mundo corporativo, ele é quadradinho, né? Sem caber ali. Sim. E aí eu comecei a trabalhar com ela o lado empreendedor dela durante a mentoria. E ela tinha um medo muito grande de, óbvio, largar o certo pelo duvidoso. Então foi uma mentoria que durou, assim, quase um ano, em que ela fez toda uma preparação de guardar dinheiro, de fazer um business plan, de começar a empreender em paralelo. Então ela trabalhava na empresa e à noite ela fazia o trabalho dela, né, como empreendedora, como consultora. E aí, depois de um ano, ela pediu demissão, começou a trabalhar como empreendedora, mas ela tá bombando, ela deve ganhar umas 5 vezes mais do que ela ganhava quando ela estava na CLT. Muito mais feliz. Ela queria muito ter filhos e ela dizia que não tinha tempo, hoje ela tem filhos. Ela tem 3 filhos, inclusive. Então, assim, pra mim ela é um case de muito sucesso no sentido de alguém que nunca tinha pensado na vida em empreender. Ela não... Porque tem gente que vem pra mim assim, Raquel, eu quero sair do CLT e empreender, me ajuda. Ela não foi esse caso. Ela foi uma pessoa que eu falei, você deveria empreender. E aí ela retrucou muito, assim, mas como que eu vou fazer? Eu não vou ter dinheiro. Eu falei, vamos com calma. E deu muito certo. Então, pra mim é inusitado, porque a pessoa nunca pensou sobre isso. Então, às vezes, eu acho que o papel do RH, do mentor, do RH, né? Porque até dentro da empresa você pode fazer isso. Se você tiver, como você disse, né, Léo? Se você tiver realmente um olhar empático e de escuta verdadeira, de observação verdadeira das pessoas, uma das maiores funções do RH também é descobrir talentos. É plantar a sementinha da felicidade, né, que eu falo. É mostrar para o outro quantas possibilidades ele tem na carreira dele, quantas coisas ele pode trabalhar se ele se permitir se olhar. Porque ninguém marca na agenda, domingo às 8 eu vou pensar sobre mim. Autoconhecimento. Ninguém faz isso. A gente é engolido pelo mundo, né? E olha que legal quando a gente para fazer isso, quanta coisa bacana a gente pode conseguir fazer e que vai mudar a nossa vida, né? Então, para mim, esse foi o caso mais inusitado, nada muito bizarro, não. Não, legal, não. Você quer fazer mais uma ou posso fazer mais uma aqui? Pode fazer. Depois eu vou fazer um comunicado. Quase como uma reflexão, tá? Destaca pra gente a importância que esse autodesenvolvimento contínuo do líder ajuda e como a High Talent Gang pode ajudar nisso. Tá bom.
Bom, como eu acabei de falar aqui, né, tem coisas que vão surgir, que você não vai marcar na agenda para pensar sobre você. E aí, quando você faz uma mentoria lá na High Talent Gang, é o momento que você reservou para você. Você já pagou. Sabe personal? Que você paga e tá chovendo, você fala, eu não queria ir não, mas eu já paguei. A pessoa tá aqui na porta, vou ter que ir, né? Então, quando você contrata uma mentoria, você é obrigada a pensar sobre você já pagou, então você vai, né? Então, esse é um ponto que é legal, porque te obriga a pensar sobre você. E o pensar sobre você traz muita coisa legal. Então, assim, você tá olhando pro defeito e a mentoria te mostra quanta qualidade você já tem, que você poderia dar luz e aquilo tornar-se uma marca registrada, a ponto de todo mundo te conhecer por aquilo e você ser falado numa mesa de promoção de talentos, por exemplo. Então, esse é um ponto. O outro ponto, lembra que a gente falou do ego? Eu lembro que uma vez eu fiz uma dinâmica uma interação com o executivo, que eu falei assim pra ele, você confia em mim? Aí ele confia. Eu falei, fecha os olhos. Aí ele fechou. E aí eu fui guiando ele. Imagina o planeta Terra, imagina agora os continentes, imagina o Brasil, agora imagina a sua cidade. Aí eu falei, abre o olho. Aí imagina o seu bairro, a sua casa, abre o olho. Você percebeu o tamanho do mundo? Aí ele percebi. Por que você acha que ele é sobre você? E ele riu e falou, poxa, caramba, hein, acabou comigo hoje. Eu falei, para de olhar pro seu umbigo, vamos. Então, às vezes, o trabalho de mentoria, eu não sou fofa, não. Eu falo as coisas que eu tenho que falar. E aí a pessoa abre o olho para quanto que ela está sendo engolida pelo ego, por exemplo. E como a vida dela poderia mudar se ela parasse com isso, né? Então, muitas vezes, a pessoa tem ali um choque de realidade que ela precisava. Então, esse autoconhecimento é isso, é olhar para o que você já é bom, o que você não é bom. E tá tudo bem, tá? Porque todo mundo tem defeito. Então, olhar para o que você não é bom, como é que você minimiza esses riscos, como é que você conecta com a tua equipe. Nunca vai haver uma linha, um ponto de chegada para o líder. Eu diria que para ninguém que quer se desenvolver como ser humano na vida. Sim, não tem linha de chegada. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Tem um cara que eu gosto muito, que é um neurocientista, que é Stuart Farstein. Ele tem um TED que ele fala sobre ignorância sofisticada. E ele diz o seguinte, é muito difícil achar um gato negro no quarto escuro. Principalmente se o gato não estiver lá. Então, ele fala o seguinte, que quanto mais ele aprende, mais ele descobre que ele não sabe nada. Então, ele fala assim, tem coisas que eu nem sei que eu não sei. E isso que é o barato da vida. Que quanto mais ele estuda, mais ele fala, nossa, eu nem sabia que tinha isso, né? E é sobre isso. O autoconhecimento também é sobre isso. Quanto mais você catuca e abre as gavetas, mais saem coisas de lá, né? Sim. Coisas boas e ruins. Mas isso leva você para um caminho melhor. E se você é líder, você está mexendo com a vida das pessoas. Então, você precisa melhorar. A tua função, é cuidar bem das pessoas. Então, você precisa melhorar. E você só vai melhorar quando você cuidar bem de você. Perfeito. Então, vocês estão vendo, né? É conteúdo. Conteúdo puro, esse podcast hoje. E estão vendo que eu continuo bom em achar talento, né? Seja para ser estagiário ou seja para trazer para fazer um podcast como esse de hoje. Os contatos da Raquel vão estar todos no fim desse episódio, nos links que ela vai fornecer para a gente, tá? Qualquer dúvida ou pergunta para ela, podem fazer através do podcast que vai chegar para ela e eu tenho certeza que ela vai responder. Paulo, Raquel, vai falar do... Vou falar para ela a surpresa para você. Você já está participando da premiação do RH Debate. Olha. Em janeiro próximo, nós estaremos fazendo 1 ano de RH e vamos ter um grande evento presencial em que as pessoas, os episódios mais votados, as pessoas serão premiadas. Esse podcast em especial com a Raquel foi muito especial, porque ele foi muito técnico, conteúdo muito bom. Obrigada. Tá? Está de parabéns. Obrigada. Foi muito bom nós termos tido você aqui. Tá? Sensacional. E olha, gostei. Se inscrevam, curtam, visualizem, compartilhem, que isso comentem. São os votos, na verdade, são compostos por o resultado de tudo isso. Então, vamos fazer muita visualização, vamos se inscrever, vamos trabalhar para que ela esteja com a gente, com certeza,
nesse evento que a gente está fazendo no início do ano que vem. Todos serão convidados. Legal. Eu quero ver você. Eu queria você no palco lá com a gente. Exatamente. Gente, obrigada. Eu adorei também. Foi ótimo. Tá, maravilha. Foi sensacional ter você aqui. Muito obrigado. Obrigada. Eu voltei para o mercado também de consultoria. Tá? Eu estou na Interage. A Interage é uma consultoria de recursos humanos que tem várias soluções que permitem que a gente possa ajudar os nossos clientes em qualquer área de recursos humanos. De recrutamento de seleção a plano de cargos e salários. Qualquer coisa, acessem também pelo QR Code e venham ficar com a gente. E contem com a sua bagagem em recursos humanos, que é... pequenininha, né? 40 anos de mercado. Ok, gente. Obrigado, Interlife. Obrigado, Interage. Bem, gente, agora a área... momento destinado às perguntas, só para que vai ser aberto só para os membros. A gente vai inovar dessa vez. Em vez de fazer as perguntas, eu vou pedir a Raquel que ela comente 3 aspectos fundamentais que ela poderia sugerir para aqueles que estão em vias de se tornar líderes, para aqueles que estão pensando em estudar recursos humanos, e aqueles que já são líderes, mas estão travados na sua posição. Tá bom. Bom, primeiro que eu acho que ao escolher recursos humanos, eu acho que o pré-requisito 1 é gostar de gente. Não existe, eu tenho que estudar a teoria, isso aí tudo vai ser lindo, mas se você não gostar de gente, nem senta nessa cadeira. Porque é sobre isso, né? Você escolher quem é mais legalzinho, quem vai te favorecer em algo. Não, é gostar de gente. É pensar assim, o que eu, como RH, consigo entregar na hora que eu tiver uma conversa com alguém e eu me interessar de verdade por essa pessoa. Né? Porque primeiro a gente escuta, a gente tem lá o cinturão do Batman lá, cheio de ferramentas, né? Ou da Mulher Maravilha, cheio de coisinhas. E aí a gente escuta o que a pessoa tem de dores e depois a gente fornece a solução. Mas para isso a gente precisa escutar de verdade. E eu só escuto de verdade quando eu me interesso de verdade pelas pessoas. Então, primeira coisa, tem que gostar de gente. E aí depois você escolhe trabalhar com RH, né? Com gente. A segunda coisa, você falou de liderança, né? Então, assim, o que pode destravar? Foi isso que você falou? A liderança? Eu acho que cuidar de você primeiro. Então, assim, estar bem com a sua autoestima. Então, você não vai ser perfeito, nem nesse cargo, nem nenhum outro, nem na vida. Né? Então, não se exija tanto. Então, cuide de você, tenha um hobby. Para mim fez toda a diferença quando eu falei tocar como DJ. Fez toda a diferença ter um hobby, sabe? Tenha uma rotina de repente, fazer um exercício, caminhar numa praia, se você tem oportunidade. Enfim, tenha uma rotina de autocuidado. Para que isso? Para você ficar leve. Porque o que eu mais vejo de frustração na liderança é você se sentir mal com a equipe. E normalmente isso vem de um sentimento que é ruim, uma raiva, um medo, uma angústia, que gera um pensamento, ai meu Deus, eu não vou dar conta, eu vou fracassar, que gera uma atitude, que aí eu sou grosseiro com alguém, que aí eu sou desmotivado no meu trabalho. Então primeiro é cuidar aqui, cuidar, sabe, do seu sentimento. E isso a gente só consegue quando a gente se olha. E aí se olha como ser humano. Não quero ser perfeito e ter meu hobby, ter minha atividade física. Eu acho que isso destrava qualquer um. E a terceira, qual foi? Já esqueci. Para aquele que está em vias de se tornar um líder. Quem está em vias de se tornar um líder. Tem muita gente que vai olhar e vai falar, mas é mais uma tarefa, né? E nem vou ganhar o suficiente. Eu acho que ser líder tem a ver com missão de vida. Né? Então, assim, se tem uma cadeira, se tem um lugar onde você vai sentar e vai poder realmente tocar a alma de várias pessoas, é quando você senta numa cadeira de liderança. E aí você vai descobrir talentos, você vai mexer com gente que nunca teve oportunidade na vida e que está tendo por sua causa. Então, realmente, lá na frente, você vai poder sentar e falar assim, nossa, olha o fulano que agora é gerente da empresa tal, foi eu que desenvolvi. Olha o fulano que foi empreender, foi eu que falei para ele que tinha a ver com empreendedorismo. E isso é o bacana da cadeira de liderança. Não é sobre status, não é sobre mandar em alguém, não é sobre ganhar mais com os outros, é sobre tocar a alma das pessoas. E aí isso destrava também muita coisa na sua vida quando você percebe qual a real função do líder. Ok. Raquel, muito obrigado. Foi ótimo ter você com a gente. Tua participação. Parabéns. No podcast. Quero estar lá nesse evento. Vai estar.